Olá! Seja bem-vindo ao meu canal, você está no Netwolf Sensacional. Hoje eu estou animado porque eu vou responder perguntas da galera mais uma vez. Eu pedi pro pessoal me mandar perguntas e eles me mandaram. E lembrando, galera, teve pessoas que mandaram mais de uma pergunta e tipo, não vai dar pra me responder essas perguntas dessas pessoas todas, porque senão ia ficar um vídeo muito comprido. Então eu fiz o seguinte, eu peguei e selecionei uma pergunta de cada pra me poder responder, porque senão ia ficar um vídeo muito comprido. Então vamos para as perguntas, que já tá enrolando demais. A primeira pergunta é da Paula Tayumi, e ela perguntou o seguinte: feijão é por cima ou por baixo do arroz? Todos sabemos que, óbvio, o feijão é por cima do arroz, a gente não precisa nem discutir isso. A segunda pergunta é da Maria Eduarda, ela pergunta o seguinte: se você pudesse mudar coisas em você, o que você mudaria? Uma coisa que eu acho que me incomoda muito, que eu gostaria de mudar em mim, é o fato de eu ser muito apressado nas coisas. Eu não tenho paciência para as etapas, eu já quero pular tudo e já fazer tudo corrido. E aquela velha frase, a pressa é inimiga da perfeição, ela se enquadra totalmente à minha pessoa. Eu sempre coloco os pés pelas mãos e acaba dando tudo errado. Pergunta de número 3, da Rafaela, que é o seguinte, ela pergunta: qual filme você me recomendaria e por quê? Eu te recomendaria 3 filmes que eu assisti recentemente que eu acho sensacionais, que é Contato, A Chegada e A Origem. São 3 filmes top. A Chegada e A Origem tem na Netflix. A Origem é com o Leonardo DiCaprio e A Chegada é um filme sensacional, mano, que você tem que, tipo, prestar atenção, assistir mais de uma vez pra você conseguir entender. Então eu recomendo esses 3 filmes, você não vai se arrepender, e fica aí a dica. Pergunta de número 4 é da Daiane Delgado e ela perguntou o seguinte: com o que você não pode sair de casa sem? Então, antes da pandemia, é óbvio, eu acho que todo mundo, eu não saía sem meu celular, de jeito nenhum, eu tinha que levar meu celular. Agora, com a pandemia, é a máscara, né? Toda vez eu volto na metade do caminho quando eu saio, porque eu esqueci a bendita máscara. Pergunta de número 5, da minha prima Carla, ela pergunta o seguinte: qual é o seu maior sonho? Então, eu não sei qual que é o meu maior sonho. Quando eu era mais novo, o meu sonho era fazer medicina, ser médico. Só que esse sonho morreu aí conforme o tempo foi passando, né? Não é tão fácil assim fazer medicina sendo pobre, principalmente. Enfim, mas eu acho que uma meta que eu tenho é derrubar minha casa e construir uma casa bem top no lugar dela. Pergunta de número 6, que é a pergunta da Mayara Costa. Ela pergunta o seguinte: se a casa é mal assombrada, isso quer dizer que o fantasma é incompetente? Então, gente, boa pergunta. Se uma casa é mal assombrada, isso quer dizer que o fantasma, ele é incompetente? Incompetente? A próxima pergunta é da Caimila. Ela perguntou o seguinte: o que você faz quando você tá sozinho em casa, vai tomar banho e quando tá saindo do chuveiro percebe que não pegou a toalha? Você sai correndo peladão pela casa atrás da toalha ou se seca com alguma roupa? Bom, comigo sempre acontece de eu esquecer a toalha. Então normalmente eu saio peladão mesmo se eu estiver sozinho, claro. Se eu tiver com alguém em casa, né, eu peço. Agora, se eu estiver sozinho, eu saio peladão mesmo. Vou lá atrás da geladeira, onde normalmente fica a toalha. Pego ela e volto pro banheiro, eu me seco, depois eu vou lá e passo o pano pra secar o chão de onde eu molhei. Então é o que eu faço. Pergunta de número 8, que é a pergunta da Elo. Ela perguntou o seguinte: qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Se eu me recordo, não sei se eu fiz outra coisa antes disso, mas foi quando eu fui pescar em alto mar no ano passado. Foi a última vez, eu acho, que eu fiz uma coisa pela primeira vez. Eu não me lembro de ter feito outra coisa pela primeira vez depois disso, então o que eu mais me recordo, o que eu me lembro mesmo foi isso. Pergunta de número 9, a pergunta da Alexia Inc. Ela perguntou o seguinte: o que você se interessa que a maior parte das pessoas não conhece? Na verdade, eu me interesso por uma coisa que as pessoas não se interessam, mas elas conhecem de nome, que é música clássica e ópera. Eu gosto, escuto bastante, e depende também do meu humor, mas eu escuto bem. E é uma coisa que as pessoas sabem o que é, mas não escutam, não conhecem, não apreciam. Pergunta de número 10, eu acho que é a pergunta de número 10, eu não me lembro, já estou perdido. É a pergunta da Ana Júlia. Ela perguntou o seguinte: gostaria de mudar algum fato na sua vida? Olha, um fato talvez não, porque as coisas acontecem porque elas têm que acontecer, mas eu gostaria de desconhecer algumas pessoas. Tem muita gente na minha vida que passou pela minha vida que eu gostaria de não ter conhecido e pelo menos apagar essas pessoas da minha cabeça. Acho que seria bem bacana, eu gostaria que isso acontecesse. Eu acho que estamos na pergunta de número 11. Enfim, é a pergunta da Raíssa Kugler. Inclusive, gente, a Raíssa Kugler, ela faz alguns challenges de maquiagem é challenge que fala, né? Enfim, ela faz esses challenges de maquiagem no Instagram dela. Então, se você tem interesse e gosta desse tipo de conteúdo, vai lá no Instagram dela, que eu vou deixar aqui na descrição. Vai aparecer aqui pra você. E segue ela lá, que é bem legal e bem bacana. Eu curto pra caramba e vocês não vão se arrepender. A pergunta da Raíssa é o seguinte:
O que faria se ganhasse na loteria hoje? Por incrível que pareça, eu tô jogando na loteria toda semana no Mega Sena, faz quase 2 meses já. E eu acho que a primeira coisa que eu ia fazer é dar um rolê, tá ligado? Eu ia esperar o fim da quarentena, mas eu acho que a primeira coisa que eu ia fazer, assim que acabasse a pandemia, eu ia dar um rolezão pelo mundo. Acho que seria a primeira coisa, o resto eu não sei, só tendo dinheiro na mão pra saber. Pergunta de número 12, eu acho, eu tô perdido já. É a pergunta da Rosana, mãe da Rafa, da minha amiga Rafa. Ela perguntou onde Judas perdeu as botas. E por incrível que pareça, eu pesquisei e Judas provavelmente não tem uma confirmação, mas como ele viveu lá, provavelmente ele perdeu as botas lá em Jerusalém, que esse é um termo muito antigo usado como um ditado popular, mas provavelmente foi em Jerusalém que Judas perdeu as botas, tá bom, Rosana? Pergunta de não sei lá nem o que mais que eu não lembro o número, do Carlos Souto. Ele perguntou qual a sua opinião sobre o aborto. E é o seguinte, a minha opinião sobre o aborto é essa aqui. Pergunta lá, não sei número qual, já me perdi, da Rafa, minha amiga. Ela perguntou o seguinte: o que te levou a gravar vídeos para o YouTube? O que te inspira a continuar? Então, eu tenho vontade de gravar vídeo para o YouTube desde 2010, quando eu descobri esse tipo de formato de vídeo para o YouTube, quando eu conheci o Cauê Moro, o Felipe Neto e o PC Siqueira, que eram os caras que bombavam na época. E eu assistia muito, eu tinha 14 anos, assistia muito eles, e eu adorava aquele formato de entretenimento, eu achava aquilo novo, aquilo sensacional. Só que tinha um porém, eu não tinha câmera pra gravar, eu não tinha experiência, eu era uma criança. E outra coisa também, eu tinha vergonha e medo. Eu sempre quis fazer teatro, sempre quis trabalhar na televisão, mas eu sempre fui muito tímido, inclusive até hoje. E aí, em 2016 eu resolvi gravar de verdade. E aí eu gravei alguns vídeos, mas ficou horrível, eu apaguei. E agora esse ano, como nós estamos no meio de uma pandemia, eu não tava fazendo nada, eu falei, vou voltar a gravar vídeo pro YouTube. Só que agora eu faço o roteiro, quer dizer, os primeiros vídeos que eu fiz esse ano eu não tinha roteiro. Agora eu faço com roteiro bonitinho, edito certinho, se ficar ruim eu apago, faço tudo de novo. Tô com mais paciência, acho que assim funciona, acho que assim, só assim pra dar certo. Pergunta sei lá qual, que eu já não sei mais porque eu perdi a contagem, da Amanda Nunes. Ela perguntou, o que você sempre quis fazer, mas nunca teve coragem? Eu acho que vídeo pro YouTube. Eu tive coragem 2 vezes de fazer e acho que é isso. Não sei, cara, é uma pergunta muito difícil, eu não sei. Eu acho que foi vídeo pro YouTube, eu tenho muita vergonha. E é doideira. Mas eu acho que é isso. Pergunta da Carol. Um lugar que você tem o sonho de visitar? Bom, eu sempre quis ir pra Paris, Londres, Maldivas. Mas tem tanto lugar que é difícil agora assim eu falar assim um lugar, putz, eu quero visitar. Se eu pudesse eu visitava o mundo inteiro. Mas sei lá, tem tanto lugar que me falta assim. Eu queria ir lá na Noruega, sabe? No inverno, aquele friozinho bom, deve ser gostoso, cara. Eu não vejo a hora de poder ter condições de ir pra lá. E agora a última pergunta, graças a Deus, que já foram perguntas demais, é a pergunta da Bárbara Agnes. Ela perguntou o seguinte: como tem sido a quarentena pra você? Assim, vamos dizer que a quarentena pra mim ela não mudou muito porque eu não tava saindo muito de casa, eu não tava trabalhando, então eu só ficava em casa. Só que é estranho porque agora que eu sou obrigado a ficar em casa é diferente, tá ligado? Parece que eu não quero ficar em casa, tá ligado? E aí é muito louco. Sério, eu não vejo assim gente amigo meu, com parentes, alguns conhecidos, eu não vejo há muito tempo. Tem amigo meu que eu não vejo tem uns 5 meses já. E é doideira, mano. Então a gente fica pilhado, mas é por um bem maior, né? A gente ficar em casa, a gente fica protegido. E se você não tá ficando em casa, se você tá indo pra rolê, eu quero que você vá se lascar. É isso aí. Tamo junto, galera. Esse foi o vídeo respondendo perguntas. Daqui a um tempo eu resolvo fazer um outro, aí eu peço pra vocês que são meus amigos fiéis que me mandam perguntas, para me mandar mais perguntas. E se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, deixar um comentário aí, uma sugestão de vídeo, de desafio, de perguntas, do que você quer assistir, serão bem aceitos, serão bem-vindos. Muito obrigado a todos vocês que assistem meus vídeos e tamo junto, galera, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.